Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Efésios 1. A palavra que eu vou compartilhar com você hoje é uma palavra que tem a ver com algo que Deus tem colocado no meu coração para nós, para 2020, amém? 2020 vai ser um ano que Deus vai incrementar e vai fazer o seu discernimento profético crescer. Quantos querem isso? Talvez você esteja perguntando, mas o que é discernimento profético? É aprender a ouvir mais do coração e da mente de Deus. Quem quer aprender a ouvir mais dos pensamentos de Deus? Quem quer... Às vezes a gente fala ouvir, mas sabe que ouvir é vago? Porque às vezes a gente ouve, às vezes a gente não ouve, e mesmo assim, quando a gente fala que ouve, nem sempre a nossa vida muda, não é verdade? Nem sempre as coisas acontecem. Por quê? Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Fala comigo, ouvir é diferente de escutar. Ouvir tem a ver com o meu sentido natural da audição. Então, por exemplo, agora eu estou ouvindo várias coisas. Eu estou ouvindo o barulho do celofane, eu estou ouvindo o barulho da máquina, eu estou ouvindo o barulho do ar-condicionado. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo a minha própria voz e você também. Isso é ouvir. E acontece com os nossos ouvidos naturais, amém? Mas o Senhor quer levar a gente do nível de só ouvir para escutar. Porque escutar tem a ver com entender algo muito mais profundo. Só que escutar também dá mais trabalho. Você sabia disso? Porque o escutar vai demandar que todo o seu ser, tudo que você é, o seu coração, os seus sentidos espirituais, estejam conectados com a voz de Deus. Vai te demandar atenção e interesse. Está entendendo a diferença? É mais ou menos assim, sabe quando você senta para conversar com alguém e a pessoa começa a te contar uma coisa, falar alguma coisa, e aí, de repente, você começa a responder ela rapidamente e ela vira para você e fala assim, mas espera aí, não é isso que eu estou falando. Por que você está me sugerindo isso ou me falando tal coisa? O que aconteceu nesse momento? Essa pessoa não estava escutando, ela estava apenas ouvindo. Porque escutar envolve interesse no outro. Não só no que ele tem a dizer, mas em quem ele é. Para que eu e você possamos crescer em discernir a voz de Deus, a gente precisa exercitar a nossa escuta mais do que a nossa audição. Amém? Então, isso significa que você vai precisar buscar a Deus de forma intencional, com interesse. Também é igual quando a gente senta na frente dos nossos cônjuges ou dos nossos namorados, namoradas, amém, casais? E a gente olha nos olhos com total interesse. A gente para ouvir o que ele tem a dizer. Por quê? Só pelo que ele tem a dizer? Não. Porque ele ou ela é importante para mim. Faz sentido? E é diferente quando você para assim? Então, o Senhor, a gente já falou isso aqui, mas só para você entender por que a gente vai seguir essa linha. A gente tem orado e o Senhor tem falado conosco a respeito de 2020. E, de novo, eu quero que você grave isso. Em 2020, não é só em 2020, mas a partir de agora, para aqueles que tiverem interesse e se dedicarem em escutar mais do que simplesmente ouvir, o seu discernimento profético vai crescer. O que isso significa? Que você vai conseguir perceber mais o que Deus está falando com você. Amém? Paulo, aqui em Efésios, ele fala assim, eu te falei já o trecho, abriu aqui também, vou usar aqui. É 1:18. Essa é uma oração que eu gosto muito.
E Paulo está declarando algo sobre eles. Vamos ler desde o 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Olha a oração de Paulo. Paulo não chegou e falou assim, e não tem nada de errado, amém? Mas eu quero te provocar hoje. Paulo não chegou e falou assim, que você ganhe mais dinheiro, que você compre um carro novo. Ele falou assim, mas que você seja cheio do espírito de sabedoria e de revelação, para que você conheça ele plenamente. E olha o que ele fala, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Tem uma versão que fala, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Essa é a minha oração hoje sobre você, para a gente começar. Que os olhos do seu coração tem olho? Não, né? Porque ele está falando o coração representa também o nosso espírito. Amém? Então ele está falando assim, que os teus olhos espirituais sejam abertos para que você conheça qual é a esperança do chamamento dele. 2020 é um ano que Deus vai levantar muita gente aqui no Brasil. Amém? Você recebe isso? Por quê? Porque é propósito dele. Ele precisa de pessoas representando ele nas esferas da sociedade. É um ano que Deus vai enviar pessoas para outras nações. 2020 é um ano que tem muitas profecias. A gente vai falar de algumas delas no final. Antes eu quero te provocar, te ajudar. Abre comigo em Lucas 11. Eu sei que você quer viver a vontade de Deus. Você quer? Qual que é a vontade de Deus para você? Ah, boa, perfeita e agradável. Amém. Tá certinho, mas eu quero te provocar a pensar, você sabe qual é especificamente a vontade de Deus para você? Pensa com calma. Quem tem celular aqui? Quem está com o celular? Então, se você está com o seu celular, eu quero que você deixe o seu notes aberto para você escrever algumas coisas hoje. Amém? Se você trouxe o seu caderno, você pode usar também o seu caderno. Olha o que diz em Lucas 11, 28. Ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O que acontece com aqueles que ouvem e obedecem? Eles são felizes. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Quando a gente fala de escutar e de ouvir, qual é que te conduz a obedecer? O escutar. Por quê? Quero ver se vocês aprenderam. Vou querer a participação de vocês hoje, hein? Por que o escutar te conduz a ser feliz? Te dá entendimento? Quem falou alguma coisa aí? Você entende, mas o que vem antes de você entender? Fala comigo, interesse. Interesse. Não tem como crescer em discernimento a respeito do que Deus está falando, para saber qual é a vontade dEle, se Ele não encontrar em mim interesse. Você e eu precisamos ter fome e sede, amém? Eu me lembro quando eu me converti alguns anos atrás, e era uma época que se pregava muito sobre ter fome e sede de Deus. E a gente tinha cultos que as pessoas caíam no chão, choravam, se derramavam na presença de Deus. Quem viveu isso? Era uma delícia, não era? Porque havia fome e sede de Deus. Isso não mudou. É claro que o mover do Espírito Santo, ele muda. Existem ventos diferentes da manifestação dele, amém? Mas se você tiver fome e sede e interesse em conhecer quem ele é, mais do que o que ele tem a te dizer, mais os seus sentidos espirituais são aguçados. Tem a ver com querer conhecer quem ele é, mais do que o que ele tem a dizer. Amém?
Ouvir o que ele tem a dizer ou escutar o que ele tem a dizer é consequência do seu interesse de se relacionar com ele. Amém? Então, Jesus já falou aqui para a gente que quando a gente ouve, quando a gente entra nesse nível de interesse, naturalmente a gente vai obedecer. E vai ser o quê? Feliz. Agora abre comigo em Mateus 7. A gente vai correr um pouquinho aqui. Mateus 7, 24, 25 fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, se a sua casa for construída sobre a rocha em 2020, nessa mesma época do ano que vem, o que vai acontecer com você? Fala assim: eu vou celebrar muito. Amém, obrigada. Ô, gente, cá está mais animada, hein? Vocês dão um jeito aqui, hein? Mas depende de aonde você e eu vamos construir. Está entendendo? Gente, a palavra de Deus, ela sempre vai trazer dois lados. Um é o lado da responsabilidade de Deus. E o outro é o lado da nossa responsabilidade. Que não é Ele que faz, é a gente. Amém? O texto diz: se você ouvir e praticar, ou seja, o praticar é responsabilidade de quem? Minha, sua. Faz sentido? Então, eu quero chamar você à responsabilidade. A gente vai orar, a gente vai ativar, a gente vai profetizar. Tem palavras para te entregar. Mas o que você vai fazer com essas palavras é sua responsabilidade. Amém? Como é que você quer chegar no final do ano que vem? No quesito discernir a voz de Deus para a sua vida. Como? Ó, se a gente parasse para fazer um exercício agora de 0 a 10, que nota você se dá? No quesito ouvir a voz de Deus com... Eu não vou falar com precisão, vou pegar mais leve. Mas no quesito ouvir a voz de Deus, vou deixar mais aberto. Fala para a pessoa do seu lado, que nota você se dá hoje, de 0 a 10? Cinco, estou ouvindo uns 5. Que nota você quer ter ao final do ano que vem? 9,5 pelo menos. Então comece hoje, amém? Porque aquilo que você quer se tornar amanhã precisa começar hoje. Se você deixar para começar amanhã, já passou o tempo. A gente acabou de ouvir sobre o tempo. Não foi isso? Tem uma história que eu gosto muito. Eu acho que até já contei aqui, mas faz tempo. Eu li num livro do John Maxwell. Ele conta que tinha uns jovens que, depois de assistir uma palestra dele... Quem conhece o John Maxwell? Ele é um autor e palestrante cristão e fala a respeito de liderança. É muito bom o material dele. Te recomendo, inclusive. E aí eles saem e vão encontrar com ele no final e chega para ele e fala assim: John, a gente te admira muito. Nossa, é incrível. A gente quer muito ser igual a você quando a gente for adulto e tal. A gente quer ser um escritor, um palestrante desse jeito. E aí ele vira para eles e fala assim: uau, que legal, que honra, obrigado. Mas me conta, o que vocês já começaram a escrever? Aí um olhou assim para o outro, disfarçou, né? Sabe aquela coisa assim? Vontade de esconder embaixo do tapete? E virou para ele e falou assim: nada. Aí ele falou assim: então, desculpa, vocês nunca vão se tornar como eu. Por quê? Porque aquilo que você quer se tornar daqui 5, 10 ou 15 anos, comece daqui 5 anos. É isso? Não, comece hoje. Será que você sabe o que você quer se tornar em 2020? Nas 3 esferas, corpo, alma e espírito. Se você não sabe... Se eu fosse você, eu já começava a perguntar agora para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me revelando, por favor, até o final do culto, que eu preciso sair daqui com isso anotado.
Eu preciso sair daqui com isso definido. Eu preciso sair daqui determinado. Fala isso para o Espírito Santo, sobre as coisas que você quer receber hoje. Vai falando para ele. E aí em Mateus 7, ele continua falando, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Aonde você vai construir os seus alicerces a partir de agora? A decisão é sua e a responsabilidade é sua, não é dele. Esses dias eu estava conversando com um adolescente que está passando por desafios. E esse adolescente trouxe para mim algumas coisas no sentido de, poxa vida, como é que vai ser o ano que vem? E eu falei assim, vai ser conforme a tua fé. Quanto mais fé você tiver, mais forte você vai ficar, mais vitória você vai ter. E você tem fé. Eu falava para ele, você tem fé porque o Senhor é contigo. E é assim que você vai entrar no ano de 2020, cheio de fé, crendo, mas se movendo em direção àquilo que é verdade para você. Amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Assim como é a sua fé, vai ser a sua colheita. Amém? A sua fé está grande? Precisa aumentar? Quem precisa aumentar a fé? Como é que aumenta a fé? Bíblia. Ouvindo, lendo a palavra, amém? Então tá simples, não tá? Quer aumentar a sua fé? Vai para a Bíblia. E aí, Jesus então está falando que aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente dá valor, é aquilo que a gente vai colher. E hoje eu quero te estimular a dar valor na voz de Deus. A palavra, para quem quiser anotar e gosta de estudar, eu vou entrar numa parte um pouco mais didática agora. A palavra discernimento no grego é a palavra, eu não sei pronunciar em grego, tá, gente? Então eu vou falar como escreve. Diacrisis, com K. Que significa decidir, distinguir e discernir uma coisa da outra. É a mesma palavra usada em 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito dos 9 dons do Espírito Santo, e um deles é o dom de discernimento de espíritos. Fala comigo, dom de discernir espíritos. Você tem esse dom? Certeza? Como é que ele opera em você? Dos 9 dons que Paulo cita, quais operam na sua vida? Porque ele é dado a todos. Depois que Jesus veio, depois que o Espírito Santo foi derramado, os dons estão disponíveis. Como é que, para que serve o dom do discernimento de espíritos? Pensa comigo. Não ser enganado. Pelo quê? Parece que é uma... Várias coisas. Uma proposta, uma aliança errada, uma decisão errada. Por quê? Porque eu preciso saber qual espírito opera por trás daquela situação, daquela pessoa, se é o de Deus ou se não é o de Deus. Quem é pai e mãe aqui? Eu vou te encorajar a orar pelos seus filhos para que eles recebam o dom de discernir espíritos e antes de casar, esse dom possa ser ativado na vida deles, para que eles saibam com quem eles devem se casar. Amém? Faz sentido? Você já imaginou se o seu filho tem esse dom exercitado? Será que ele vai casar? Ele vai fazer uma escolha ruim, porque não existe pessoa certa, amém? As escolhas somos nós que fazemos, mas não existe aquela pessoa predestinada desde antes da fundação, não. Senão a primeira pessoa que errou, bagunçou todo mundo. É ou não é? Mas existe sim o acordo e a parceria de Deus, quando você busca o coração dele, para saber o que está no coração dele para você, amém? Fala assim, Senhor, me dá o dom de discernir espíritos.
Fala com vontade. Tem um profeta, ele chama Charles Spurgeon, ele já não existe mais aqui com a gente, já está lá na eternidade. E ele tem uma frase que é muito interessante, eu anotei há muito tempo atrás, num estudo que eu fiz, que ele fala assim: discernimento não é a diferença entre o certo e o errado, mas é a diferença entre o certo e o quase certo. O que é isso? Às vezes a gente está tão focado e tão acostumado a pensar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, mas existe um nível mais profundo e além do que aquele que é certo e que é errado. Saber o que é certo e o que é errado está fácil. Sabe por quê? Sabe onde você vai achar essa resposta? Aonde? Na Bíblia. Amém? Lá tem um monte de orientação a respeito do que é certo e do que é errado. Muitas vezes, só de ler, você já vai ter a resposta. Amém? Mas existe um nível de comunhão, de entendimento que vai além do certo e errado, que vai além dos sinais, que tem a ver com relacionamento com Deus. É quando você está diante de uma situação, de duas situações boas, e você pensa assim, mas as duas são de Deus, qual eu escolho? Qual é a que está? As duas parecem ser de Deus, mas qual está no coração dele para você nesse tempo? Está fazendo sentido? Tem o pastor César que fala, me ajuda aí, Mar, ele fala assim: o segredo não é você estar no lugar certo na hora certa, mas o segredo é você estar no lugar certo, na hora certa e fazer a coisa certa. Amém? Porque você pode estar no lugar certo, na hora certa, e não fazer a coisa certa. E escolher uma coisa que é boa, que aos seus olhos é legal, é do bem, mas não é da vontade de Deus para você. Pode ser uma proposta de trabalho, pode ser uma sociedade, pode ser um relacionamento. Mas, pastora, parece tão bom. Nem tudo que é bom é de Deus para você naquele momento. Amém? Faz sentido? O Espírito Santo já está falando com você alguma coisa? Então tá bom. Então você vai abrir comigo. Lembra da história de Salomão? Tem um outro significado para a palavra discernimento, se você quiser anotar. Esse é o significado de quando a palavra aparece no Velho Testamento, no hebraico, que significa um ouvido que está atento. Para você escutar bem, você precisa limpar os seus ouvidos, amém? Pergunta aí, cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: você passou cotonete hoje? Quem já foi no médico e ele foi examinar o ouvido e ficou morrendo de vergonha? Confessa, agora tem gente se entregando aqui, ó. Mas o que eu quero dizer com essa brincadeira? Um coração, um ouvido limpo, que eu quero trazer para você é: o canal precisa estar limpo, amém? O canal precisa estar limpo. Se o seu canal está sujo, você não vai conseguir ouvir com clareza o que o Senhor está falando. Se a sua vida não é alinhada com Deus, em todas as áreas, pode ser que em alguma área seja, mas naquela que não é, dificilmente você vai discernir a voz de Deus claramente. Por quê? Porque o canal está sujo. E aí não fica difícil passar o som? Não fica difícil ouvir se o seu ouvido estiver muito sujo? Os que têm que o diga, né? E aí, Salomão é um cara que tinha o dom de discernir o que estava no coração e na mente de Deus. Um dia, duas mulheres chegam para ele e elas estavam brigando pelo mesmo filho. Lembra da história? Super conhecida. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler para você, você não precisa abrir, para a gente correr aqui.
o rei, elas estão lá brigando. Ah, essa filha é minha, a filha é minha. O outro falava, não, é meu, o dela morreu. E a outra falava, não, é o meu, é o dela que morreu. Imagina essa situação diante de você. Duas mães desesperadas chorando. Aparentemente, as duas eram mães daquela criança. Se você fosse o rei, como é que você ia tomar essa decisão? Que situações você tem se encontrado na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, e que você tem que tomar a decisão certa? Como é que você está buscando ela? Será que você está lembrando a respeito do dom do discernimento de espíritos, por exemplo? E aí Salomão, com muita sabedoria, provavelmente ele já tinha discernido, e ele recebe do Senhor uma estratégia muito, muito inteligente. E ele vira para elas e fala o quê? Cortem a criança viva no meio e deem metade a uma e metade a outra. E o que acontece? Imediatamente a mãe verdadeira se levanta e fala, não, pode dar o meu filho então para ela, porque eu não vou deixar isso acontecer. Porque nenhuma mãe deixaria, né? Quem é mãe sabe. Mas olha onde eu quero te levar. Olha o que eu quero que você escute, porque essa história você já ouviu muitas vezes, mas eu quero que você escute, porque o Espírito Santo vai falar com você hoje, amém? Olha o que acontece no final dessa história. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Quando você crescer e amadurecer em ouvir o que Deus está falando, as pessoas vão reconhecer e vão te dar credibilidade. Vão reconhecer você. Vão te dar crédito por aquilo que você fala. Por isso que muitas vezes a gente fala, porque Deus falou, e a gente não tem esse feedback, esse retorno, porque nós não temos crescido em escutar ativamente o que Deus está falando, mas a gente muitas vezes tem mais a necessidade de mostrar para as pessoas que Deus fala conosco. É ou não é? Existe uma diferença entre som do seu coração. Som do seu coração, se quando você fala pela boca de Deus, isso é uma necessidade de que as pessoas te reconheçam, ou se realmente, porque você esteve com Ele, sentou com Ele, tomou café com Ele, então os segredos dele estão sendo entregues para você, e aí você realmente tem a palavra de Deus na sua boca para compartilhar. Existem muitos níveis no profético, a gente vai falar isso no curso ano que vem, amém? Para que a gente possa crescer, mas eu já estou te dando algumas dicas. Sonda o seu coração, um dos maiores segredos para ouvir a Deus claramente se chama autoconhecimento. Se você não parar para discernir as suas motivações, você vai permanecer no nível raso do profético. Porque o profético não tem a ver com a gente, mas tem a ver com ele. O profético é a revelação do coração dele, não do nosso. Amém? É saber o que passa na mente dele, não na nossa. E para isso eu preciso me desprender de mim, eu preciso abrir mão de mim. Porque senão eu vou trazer o que eu acho importante. Faz sentido? Eu quero que você cresça no profético em 2020, amém? Por isso que eu estou te provocando aí num nível mais profundo do que você já chegou até aqui. Então, o discernimento, ele vai fazer você pegar os problemas mais complexos e encontrar uma solução. Assim como a gente viu o Salomão. Ele também vai te trazer entendimento sobre os propósitos do reino. Olha o que a Bíblia diz. O povo viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Porque todos os dons, tudo aquilo que Deus entrega para mim e para você é para nos abençoar, amém? Mas é também para que o plano dele se estabeleça aqui na terra. Para que você seja a justiça de Deus andando sobre a terra.
Você quer ser isso? Você já imaginou? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo, hein? Quero ver quem leu. Quem já leu aquele livro do Danny Silk sobre negócios? Honra nos negócios. Lá você vai ver histórias de empresários e de pessoas que mudaram a situação. Sabe aquelas situações que às vezes a gente pensa assim, mas não tem jeito. Se não for com um jeitinho, se não for com coisa errada, ninguém ganha dinheiro, as coisas não dão certo. É mentira, gente. Isso é mentira que Satanás introduziu na nossa cultura para que a justiça de Deus não chegue até os negócios. Você pode ganhar dinheiro sem fazer coisas ilícitas. Você pode ser próspero sem enganar e roubar as pessoas, sem sonegar imposto. Você sabia disso? Amém? Deus está esperando empreendedores, empresários e empresárias que fazem justiça aonde estão, aonde Ele os colocou. A gente vai mudar essa sociedade sendo justo, sendo verdadeiro. Amém? O dom do discernimento vem para te dar estratégia. Eu falei do livro porque ele conta uma história. Sabe aquela situação que você acha que você vai ter que mentir, roubar, enganar? Porque não tem outra forma. Quando você ativar o dom do discernimento na sua vida, ele vai te dar estratégia e você não vai precisar se preocupar, você vai saber o que falar na hora e não vai precisar ser um canal de injustiça, mas sim um canal de justiça. Amém? Por isso que você precisa desenvolver isso na sua vida. E o que mais que a gente viu? O amadurecimento no discernimento vai te trazer credibilidade perante os homens. Abre comigo em 2 Reis 6. Houve um tempo em que a Síria estava em guerra contra Israel. E Eliseu era um dos profetas do povo de Israel. Quem lembra de Eliseu? Eliseu foi discípulo de Elias. E ele recebeu porção dobrada. Ele recebeu o que Elias tinha em dobro. Você já imaginou receber isso na sua vida? Uma porção dobrada de alguém que você segue, de alguém que você admira, de alguém que você honra e serve? Quem gostaria? Já pensou aí na sua cabeça? Como é que seria? Quem seria isso? Esse? Olha só o que diz a Bíblia, 2 Reis 6, verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Olha só o que está acontecendo, gente. O rei da Síria chama o exército dele para orientar qual seria a estratégia deles de ataque contra Israel. Então, ele está dando a orientação. Ele está falando, a gente vai montar o nosso acampamento em tal lugar. Era a estratégia de guerra deles. Amém? Enquanto ele contava as estratégias de guerra que eram secretas, somente o exército dele, só os generais tinham acesso, em outro lugar, havia um cara que tinha um relacionamento aguçado com Deus. E olha o que a Bíblia diz. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Enquanto isso, Eliseu escutava o que o rei da Síria estava planejando contra o rei de Israel, sabia tudo o que estava acontecendo, e chamava o rei de Israel e contava para ele, deixa eu te contar a estratégia do seu inimigo. Eles estão decidindo ir para tal lugar. É isso que estava acontecendo naquela hora. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Para aqui um minuto. O que o rei fazia? Fala comigo. Escutava. Não ouvia. Porque o escutar é sinal de que você está em alinhamento, em acordo com o que Deus está falando e vai te colocar em movimento. Quando o rei de Israel ouviu a voz do profeta, ele rapidamente foi ver aquilo que o profeta tinha falado para ele. Porque ele está atento, ele tem interesse
na voz de Deus. Ele quer saber qual é a vontade de Deus, mas ele não quer saber só para dizer que ele sabe. Ele quer saber porque ele quer viver aquilo que Deus tem para ele, amém? Não adianta você só saber o que Deus fala a seu respeito. Você precisa viver o que ele diz que você é ou aonde você vai chegar, amém? E é diferente. E aí, assim, no verso 10... Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei. Eu sei que alguns de vocês têm recebido alertas repetidas vezes. Deus tem levantado pessoas, profetas, tem falado com você. Repetidas vezes. Será que você está escutando ou está ouvindo? Sabe, um outro sinal de que você está escutando é quando você dá valor ao que é dito. Cutuca seu vizinho e fala assim, você está escutando ou está ouvindo? Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Esse rei é inteligente ou não é? Muito. Quando a gente para e obedece à voz de Deus, a gente é feliz. Foi isso que a gente leu lá atrás. Quando o rei para e obedece à voz de Deus, o exército que vem contra ele não o encontra. Quando você começar não só a escutar, mas a obedecer o que Deus está te falando, os teus inimigos serão confundidos. Amém? Isso enfureceu, verso 11, o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão? Ele estava tão assim, pasmo, não é possível, como é que eles sabem da nossa estratégia? Para ele, tinha alguém dentro do exército dele que era traíra, que estava traindo ele. Então ele falou assim, vocês não vão me contar quem é que está me traindo? Por quê? Porque era tão absurdo o que estava acontecendo, alguém descobria as estratégias dele, e olha só o que eles respondem. Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto, mesmo quando você está sozinho. Quando você está sozinho, achando que ninguém está te vendo, Deus está te vendo e está te ouvindo. E o seu inimigo também. Por isso a gente precisa crescer em maturidade, em alinhamento, em relacionamento com Deus. Amém? Para que nós estejamos na posição do rei de Israel e não do rei da Síria, aonde o nosso inimigo vai conseguir achar a gente. Porque se o rei de Israel não tivesse escutado o profeta e dado atenção, provavelmente a gente nem teria essa parte da história para ler. Faz sentido? Mas olha só o que acontece. Ordenou o rei. Ah, é Eliseu então que está tendo revelação do que eu estou falando? Então descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. Dotã significa porção dobrada. Só que o rei não imaginava que Eliseu também já sabia que ele estava indo mandar buscar ele. Ainda assim, ele não conseguia imaginar. É isso que vai acontecer com você, à medida que você crescer em relacionamento com Deus, em discernimento profético. Os seus inimigos não vão acreditar de tanto poder, de tanto que o favor de Deus vai operar na sua vida. Amém? Você recebe isso? No verso 14, e ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Quantas vezes, você já parou para pensar quantas vezes o inimigo ele tentou te intimidar, te mandando um monte de problema ao mesmo tempo? De repente você começa a ter um problema no seu casamento, aí o dinheiro para de entrar, para de vender, aquele mês que parecia que ia ser um estouro, não vende nada. E aí você começa a ter problema com alguém na igreja, ou seu filho começa a ter depressão, a entrar num momento de tristeza. Porque
o inimigo quer nos distrair. Você sabia disso? Que quando ele consegue nos distrair com várias coisas acontecendo ao nosso redor, o nosso canal vai ficar entupido. E a gente não vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é. Então, quando começar a acontecer muita coisa à sua volta, a primeira coisa que você precisa é discernir o que está acontecendo. Para e fala, peraí. Quando houver muito barulho, muita pressão, eu já vou te dar uma dica. Deus está te chamando para se aquietar e voltar para buscar Ele. Porque você vai ser pressionado pelos problemas e pela pressão que está acontecendo. Se você não parar para ouvir a voz dele, você vai tentar atirar em todos os inimigos de uma vez só e vai ficar desesperado e vai ficar ansioso. É assim ou não é? Porque tem um monte de problema acontecendo ao seu redor. Não faça isso. Se volte para o lugar aonde Deus fala com você. Amém? Se volte para as pessoas que Deus fala com você. No verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Imagina a situação. Eliseu está lá com o servo dele, o funcionário dele. Eliseu sabia porque ele tinha crescido em discernimento e em relacionamento com Deus. Ele já sabia que o inimigo tinha aquela estratégia. Mas o amigo, o servo, o funcionário dele não sabia. E aí ele começou a olhar para as circunstâncias naturais. Quando a gente começa a olhar para o problema e focar no problema, o que vai acontecer? Desespero. É ou não é? Desespero. E é isso que o inimigo quer. Porque quando você entrar em desespero, você distrai e não percebe mais o movimento de Deus, porque você vai ficar tentando sanar a sua ansiedade, o seu desespero. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, tira os seus olhos dos problemas. E aí o servo dele fala assim, ai meu senhor, e agora? O que a gente vai fazer? Quem falou isso em 2019? Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Oh, meu Deus, não vai dar certo, nós vamos dar conta. Parece familiar essa frase? Oh, Nossa Senhora, né? Falar, né? Oh, minha Nossa Senhora, e agora? Quando você para ouvir o que Deus está te falando, mesmo nesse momento em que você está dizendo, ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Olha o que Deus vai te falar. E o profeta respondeu, não tenha medo. Não tenha medo. Ouça o Espírito dizer isso para você. Ouça não, escute. Talvez você tenha só ouvido, mas hoje eu quero que você escute. Que você creia, receba com interesse. Fala, Senhor, eu escuto a sua voz a partir de hoje. Eu não ouço mais, eu escuto. E se o Senhor está falando para mim, não tenha medo, é porque é essa a verdade sobre a minha vida. Fala isso para ele, se isso for para você. Fala, eu escuto a sua voz. Sabe, quando a gente cresce no discernimento, eu vou te ensinar duas coisas que acontecem. Tem muitas coisas que a gente desenvolve, mas hoje eu quero te trazer duas agora aqui no final. A gente aprende que sempre existem opções. Porque andar com Deus não tem limite e fim. Quando você está diante de um problema, de uma situação que você não está enxergando um caminho, olha para Ele, porque Ele está vendo um caminho lá do alto para você. Ele vai te revelar o caminho, amém? Mas lembra disso. Não deixa o seu cérebro te enganar e dizer para você assim, mas não tem jeito, não consigo achar uma solução. Tem sim.
Se você se voltar para Ele, Ele ativa em você o discernimento e te mostra o que Ele está vendo. Lembra que a gente falou que em 2020, a gente vai crescer em ouvir o que Deus está ouvindo, em sentir o que Deus está sentindo, em ver o que Deus está vendo? Olha o que Deus estava vendo nessa história. Continua lendo comigo. E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Sabe por quê? Porque Eliseu podia ver da perspectiva de Deus. E ele estava vendo um exército enorme de anjos, muito maior do que o exército do inimigo. É isso que um profeta faz na sua vida. Ele amplia a sua perspectiva, ele te faz ver por outro ângulo. Ele te faz ver aquilo que você não está vendo. A gente condicionou o que é um profeta numa caixinha. E aí a gente fica esperando só profecias a respeito da minha vida. E talvez o que seja mais poderoso para você naquele momento é: vem cá, deixa eu te mostrar uma outra perspectiva que você não está vendo para o mesmo problema. Amém? Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então vem cá que eu vou te mostrar. Senhor, abre os olhos deles, para que eles vejam o que eu estou vendo. Amém? Essa semana uma pessoa me ligou, em desespero, é uma amiga de fora, e a gente está sempre junto, assim, conversando, trocando. E ela falou: eu preciso de ajuda, porque eu estou numa situação que não tem solução mais. Eu falei: ótimo, são as que eu mais gosto. E aí ela me contou de uma dificuldade que ela estava vivenciando com a família do noivo dela, muito grande. E ela já estava levando a situação, considerando assim: não tem mais jeito. Eu tenho que me conformar com isso. Eu quero ajuda para saber como eu vou me conformar. Aí eu falei: fulana, sabe qual é a leitura que eu estou fazendo dessa situação? É essa, essa e essa. Falei: dá um passo antes. Você não percebeu o que aconteceu. Para você o problema é esse, mas existe algo que vem antes. E aí eu comecei a falar para ela. E comecei a dizer para ela: se você fizer isso com a família do seu noivo, se você fizer aquilo, se você for lá e cultivar isso outro. E assim foi. Aí ela começou a mudar, assim. Vocês já viram uma pessoa quando chega para vocês, parece realmente que ela desistiu de tudo e de repente parece que até o semblante dela muda, ela começa a ter um brilho. Por quê? Porque a perspectiva a respeito da situação dela mudou. Porque o Espírito Santo começou a falar no coração dela as opções que ela não estava vendo, e começou a mostrar o exército de anjos, começou a mostrar como Deus via aquela situação para ela. É isso que o discernimento faz na minha e na sua vida. Quando você crescer em discernimento, toda vez que você estiver diante de um problema, você nunca mais vai dizer: não tem mais jeito, porque você sabe que a perspectiva dele é diferente da sua, ele consegue ver tudo, e com certeza na visão dele vai existir um caminho, uma solução. Amém? Por isso que eu e você precisamos crescer em discernimento, para que quando a gente entrar em 2020, a gente possa viver mais da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, mas qual é ela para mim e para você? Eu sei que você quer descobrir mais, ou não quer? Você não quer só saber que é boa, você quer viver e saber o que é tão bom assim, Deus. Abre os meus olhos. Fala para Ele: abre os meus olhos, Senhor. Fala: eu quero ver os anjos que estão aqui agora. Eu quero ver da sua perspectiva. Começa a lembrar qual é o problema e a dificuldade que você está vivendo hoje, nesse momento. E começa a falar para o Senhor. Fala: Senhor, abre os meus olhos como você abriu os olhos do servo de Eliseu, de Geazi. E me deixa ver o que o profeta está vendo. Eu quero profetizar sobre você que os seus olhos serão abertos numa nova perspectiva e nunca mais serão fechados. Nunca mais serão fechados, mas eles só irão crescer e expandir. Crescer e expandir, amém?
E a segunda coisa que eu quero te ensinar, que o profético faz na sua vida, ele te ensina a tratar as pessoas, a como tratar as pessoas. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque o profético é uma cultura do coração, do amor. Você não tem autoridade sobre aquilo que você não ama. Esse é um profeta que ensina isso, ele chama Sean Bowles. E aí tem duas histórias dele que eu vou compartilhar com você. Vou compartilhar uma minha também, prometo que eu vou... É o último culto, vocês vão me dar mais uns minutinhos, amém? Ele conta que um dia Deus pediu para ele orar por um líder político de uma nação, desses países menores. Mas era um ditador, um cara muito mau. E aí ele fala assim, eu não quero ir. Eu não quero ir abençoar e orar para alguém que é mau para as pessoas. E ele ficou relutando. E aí ele foi dormir. E naquela noite o Senhor deu um sonho para ele. E mostrou esse ditador quando ele era criança. E mostrou o que aconteceu com ele no orfanato que ele vivia. O amor do Senhor está aqui, não sei se você pode sentir. Mas ele vai mudar a sua perspectiva a respeito das pessoas. E você vai parar de amaldiçoar e vai começar a abençoar até a pessoa mais maligna que você já ouviu falar, ou que você mesmo já amaldiçoou. E aí ele então decidiu ir e encontrar com aquele líder. E ele chega lá e ele era cheio de capangas, né, esqueci o nome, dos capangas dele lá, dos seguranças dele. E ele conta que quando ele entra na sala, o cara zombando dele, sabe? Tipo assim, e o homem de Deus, fala aí, o que Deus quer me falar? Sabe assim? E Deus tinha dado duas revelações para ele. A primeira era assim, ele falou para o cara, aquilo que você está planejando, Deus não vai te dar sucesso. E aí ele começou a citar um código, que era um código de uma operação secreta, que não tinha como ninguém saber. E na hora que o cara ouviu aquilo, ele ficou tão desesperado que ele mandou todos os seguranças dele sair e falou assim, eu quero ficar sozinho com ele. Porque não tinha mais como ele negar que Deus estava ali. E aí ele falou assim, a segunda coisa que eu tenho para te dizer, é que Deus já te perdoou pelo que aconteceu no aniversário de 8 anos da sua filha. E aí esse cara começou a se quebrantar e falava assim, mas eu tenho pedido perdão, eu tenho pedido perdão. E ele falava assim, para de pedir perdão, porque Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. E esse cara começou a chorar e ele caiu em prantos. E a gente vê um profeta honrando um ditador que era injusto com as pessoas. Lembra do discernir o que é certo e o que é quase certo? Você precisa subir de nível e aprender a ouvir o que está no coração de Deus. Amém? Você precisa sentir o que está no coração de Deus. Outro dia a gente estava num outro contexto falando sobre... são pessoas que trabalham no ramo de decoração e elas estavam falando do zelo que elas têm, muitas vezes de objetos que elas compram e que elas têm a impressão que carregam espíritos porque o ambiente fica pesado e tal. E aí a gente começou a dividir esse entendimento, essa experiência. Eu falei para elas, você tem que ter autoridade para orar, e se tiver demônio, o demônio tem que sair. Mas mais importante do que isso é discernir quem são os fornecedores que você deve apoiar e validar. Para isso você precisa entender o que está no coração de Deus para você. Amém? Porque é isso que eu estou provocando vocês a ir ao nível mais profundo. E uma outra história do Sean Bowles é que ele conta de uma cantora muito famosa, mas que tinha uma vida bem bagunçada e que era conhecida até tipo pela promiscuidade. Então os crentes evangélicos zombavam dela.
E amaldiçoavam ela, e acusavam ela, e falavam, você é uma pecadora, você vive no pecado, e você vai para o inferno se você não mudar a sua vida. Então ela odiava os cristãos, ela não queria ouvir falar de crente, de evangélico. É claro. Amém? E aí o Senhor fala para ele, vai lá e ora por ela. E ele entra. E ele começa a declarar sobre ela o que Deus via a respeito dela. Só palavras de bênção. E essa mulher cai em prantos. E fala assim, sabe por quê que eu nunca recebi esse Jesus como Senhor e Salvador? Porque todas as pessoas que chegaram até mim só me acusaram e expuseram os meus pecados. Você foi o único que me amou. Você foi o único que enxergou em mim o que é a minha essência. E por causa disso, eu entrego a minha vida agora para Jesus e a partir de hoje eu sou dele. Porque é isso que o profético faz na nossa vida. Ele ensina a gente a tratar as pessoas. Amém? E a gente vai terminar vendo isso na história de Eliseu. O profético é uma cultura diferente. Continua comigo em 2 Reis 6, 18. Fala assim, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Fere estes homens de cegueira. Eliseu falou assim, Senhor, deixa eles cegos. Não deixa eles verem nada por enquanto. Então, ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Tal é o nível de comunhão desse profeta, que é ele que decide e pede o que é para ser feito. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente entender a nossa responsabilidade, crescer em maturidade, Deus vai nos perguntar, o que você acha que a gente devia fazer aqui? Mas a gente está querendo ficar tomando leite. Mas a profundidade são para aqueles que se alimentam de coisas sólidas, a Bíblia diz. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, você precisa crescer no profético em maturidade. Eliseu, no verso 19, fala assim, Eliseu lhes disse, esse não é o caminho, nem esta é a cidade que procura. Então, imagina a cena, os caras chegam lá, eles estão cegos, não enxergam. Então, eles não sabem que Eliseu que estava na frente deles. E aí, Eliseu fala para eles o quê? Ó, não é aqui não. Aqui não é a cidade que vocês estão procurando. Vem cá que eu vou levar vocês para o lugar certo. Olha a estratégia de Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você tem inteligência e sabedoria, amém? Para fazer aquilo que você nem imaginou e nem pensou e que a sua humanidade não poderia alcançar. Mas o Espírito Santo que está em você te conduz. E aí Eliseu levou ele e os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Se é um dom que esse profeta tem, é de fazer abrir os olhos, né? Literalmente. Abre os olhos para que eles possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E aí o rei de Israel, que era inimigo deles, pergunta para Eliseu, para o profeta, e aí, a gente deve matar eles? A gente deve matar? E o profeta respondeu, não. Porque quando a gente anda alinhado com o coração de Deus, a gente não faz a justiça que o mundo faz, mas a gente faz a justiça que está no coração dele. Amém? E ele fala assim, não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco. Ordena que lhe sirvam comida e bebida. E deixe que voltem ao seu Senhor. Olha o que o profeta fala para eles, não. Vocês não só vão matar, mas como vocês vão servir eles. Deem comida e bebida para eles. Porque servir ao reino de Deus é servir as pessoas.
A gente fala muito disso, né? A gente tem que servir o reino, o reino, o reino, o reino. O que é isso? É servir uns aos outros. Isso é viver o reino de Deus. É servir os seus inimigos. Você está preparado? Você está preparado para orar por alguém que mata as pessoas, por um assassino, para converter um presidente corrupto? Você está preparado para ser a justiça de Deus nessa terra? Para ir contra todos os padrões, a cultura que o mundo nos ensinou? E o profeta fala para eles: serve comida e bebida e deixe que eles voltem ao seu Senhor. E deixe eles irem embora são e salvos. Não faça nada, muito pelo contrário. Cuide deles. Então o rei preparou-lhes um grande banquete. Esse rei é muito sábio e inteligente, porque ele escuta a voz de Deus e obedece, sempre. Aquela palavra que a gente leu em Mateus se cumpre na vida dele. É verdade, porque ele vive o que a Bíblia diz. Faz sentido? Amém? E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Quando você começar a amar o seu inimigo, ele vai perder o interesse em te atacar. Ele vai deixar de te atacar. E você vai surpreender ele, amém? Qual relacionamento na sua vida você precisa da perspectiva de Deus? Qual relacionamento? Para pensar. Qual relacionamento você vai sair? E, gente, não é ser bobo, amém? Não é fazer o que a outra pessoa quer que você faça, se humilhar, não é isso. Mas é discernir o coração de Deus, para que você saiba o que você deve fazer, amém? Por isso você precisa escutar mais do que ouvir. A gente ouve muitas opiniões, muitas pessoas. Tudo que chega para a gente com a frase Deus me falou, a gente acata. Porque a gente ainda está no nível de ouvir. E parece que tudo é de Deus. Mas chegou a hora da gente começar a discernir e aprender a escutar. E saber o que é realmente de Deus para mim e para você. Muitas pessoas vão chegar para vocês com frases dizendo, Deus me falou. E você vai decidir se você vai ouvir tudo ou se você vai escutar o que realmente está no coração dele. Amém? Começa a prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Eu vou te dar essa sugestão. Isso é uma das formas de você exercitar o seu amadurecimento. Aonde você está, com quem você anda, eu não estou falando isso no intuito de defender o meu, sabe? De verdade, estou falando isso com honestidade. Estou te ensinando algo que eu aprendi na minha vida. Começa a observar por que Deus te colocou em determinados lugares, com determinadas pessoas, e qual é o propósito que tem sido falado e que você está escutando. E você vai começar a aprender a discernir o que é distração e o que é propósito. Você vai começar a aprender o que contribui para o propósito e o que te distrai com um monte de ideias legais, bacanas, mas que não é da vontade de Deus para você naquele momento. Amém? Muitos de nós ainda não estamos vivendo mais do que Deus tem, porque a gente está ouvindo um monte de ideias bacanas, legais, são do bem. E a gente está absorvendo todas, a gente está se entregando para todas, tudo é de Deus. E Deus está falando, não. Algumas te levam ao meu propósito, outras só te distraem do meu caminho. Amém? Fala, Espírito Santo. Me ajuda a crescer em amadurecimento hoje. E eu quero encerrar. Então, 2 coisas eu quero deixar para você. Quando você cresce em discernimento. 3. Diferença entre ouvir e escutar, amém? Quando você cresce em discernimento, você aprende a ver outras perspectivas, ou por outra perspectiva, você aprende que sempre vão existir caminhos e opções que você não está enxergando. Amém? E aquele que é maior
está em você, porque o Espírito Santo está em você ou não está? Está em você? E você também aprende a como tratar e como enxergar as pessoas. Talvez a grande experiência que você vai ter no ano que vem é amar aqueles que você nunca considerou amar, que você nunca quis estar perto. E eu quero terminar te deixando algumas palavras proféticas. Amém? Se você quiser anotar, e a gente vai... Eu quero também que você anote as palavras e as profecias que Deus já te deu. Vai anotando aí que já já a gente vai fazer algo com elas. Deus tem me dado uma palavra para o ano de 2020, que é a palavra expansão. E eu já tenho compartilhado algumas coisas aqui, a gente está até num propósito de expansão física mesmo. Mas eu tenho buscado em Deus entendimento e mais profundidade, e eu vou compartilhar com você o que Ele me trouxe. O significado de expansão, existem 2 significados básicos ou principais. O primeiro é de alargar fronteiras. E aí, enquanto eu orava, o Senhor me falava, vocês vão conquistar novos territórios, amém? A gente sabe disso, a gente tem compartilhado aqui. Mas o Senhor me mostrava, existem pessoas aqui específicas que vão conquistar novos territórios. Talvez seja um emprego novo, talvez seja um coração de alguém que para você é importante. Talvez seja o alcance e o aumento da sua voz em lugares que você ainda não chegou. Se isso testifica no seu espírito, se você tem buscado em Deus expandir essa palavra para você. Anote isso no dia de hoje, porque no final do ano você vai celebrar ela. Amém? E o outro significado é distender e esticar. Fala comigo, distender e esticar. Aí eu vi Deus chamando alguns de vocês para mudar de profissão. O Senhor me mostrou claramente, tem pessoas que hoje estão na profissão X e que nunca imaginam sair dela, mas em 2020 eu vou mostrar para elas um caminho novo. Você vai mudar de profissão. Deus vai te esticar. Eu vi pessoas, o Senhor me deu uma visão de algumas pessoas daqui, como se elas tivessem passado o ano de 2019, deitadas no sofá, só curtindo, sabe aquela coisa da preguiça mesmo? Ah, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Eu sei que tem gente precisando deitar no sofá aqui, né? Literalmente dormir. Mas eu ouvi o Senhor falando espiritualmente. Pessoas que viveram o ano de 2019 deitadas no sofá espiritualmente, mas que hoje Ele vai ativar em você uma paixão tão forte que você vai viver espiritualmente em 2020, você nunca viveu. Se você se sente assim apático, sente que 2019, o seu ano espiritual foi fraco, foi apático, essa palavra é para você, amém? O Senhor vai ativar em você fome e sede por conhecer Ele. Escuta isso que eu estou te falando. Vai ser diferente, você não vai mais ficar buscando as coisas dEle, mas você vai ter interesse em conhecer quem Ele é. E isso vai te ativar espiritualmente, numa profundidade muito maior do que aquela que você imagina. Amém? O Senhor me mostrou também pessoas que elas vão descobrir chamados ministeriais. E elas vão tomar uma decisão, vão entender que o chamado principal da vida delas é na esfera da igreja. E até esse ano elas não sabiam disso. E elas vão falar, eu quero viver o ministério da igreja. Eu não sei se tem alguém já com esse sentimento. Amém? E todo ano eu faço um exercício também. Agora, cada vez mais ele vai ficando mais claro. Eu quero
compartilhar com você, porque esse é um exercício que eu fiz, buscando a direção de Deus para nós, amém? Que são as prioridades de 2020. Eu aprendi isso com um mentor nosso, que é o profeta Don Lynch. E eu vou te falar as coisas que vieram no meu coração, que devem ser prioridades na sua vida. Se você quiser escutar e levar isso, pode ser que você seja muito feliz. Pais, quem é pai aí? Invistam tempo em ensinar seus filhos a ouvirem a voz de Deus. E orem para que os dons do Espírito Santo sejam ativados neles. Mesmo quem é grávida, amém? Comece a profetizar e declarar que o seu filho vai nascer ouvindo a voz de Deus. Então essa é uma prioridade de 2020. Qual que é? Pais investirem. Vou te dar uma dica. Sabe como é que você faz isso? A hora que você estiver sentado, comendo com a sua família, de forma natural, verdadeira, simples. Você pergunta assim, filho, o que Deus tem te falado? O que você sonhou? Você sonhou alguma coisa hoje? Quando vocês estiverem orando juntos, você vai perguntar para ele, você percebeu algo? Você ouviu algo? Amém? Porque tem que ser um estilo de vida, não pode ser uma religiosidade. Tem que ser um estilo de vida, mas você precisa ser intencional. E não importa se o seu filho tem 3, 2, ou se o seu filho tem 16, 17, amém? Pais e mães, você precisa levar o seu filho a aprender a ouvir a voz de Deus, amém? A outra prioridade e foi tão interessante porque eu não sabia que o Maia ia fazer essa abertura. Eu estou sabendo do projeto, mas eu não sabia que ele ia anunciar hoje. Mas o Senhor me falou, cuide da sua saúde física e emocional. Eu preciso de líderes fortes e saudáveis para o que eu vou fazer. Gente, caminha, você não precisa de dinheiro para caminhar, é de graça. Te garanto que se você sair andando pela rua, ninguém vai te cobrar nada. Amém? Então, dinheiro não é desculpa. Tempo, a gente já ouviu aqui, o tempo é seu, a responsabilidade é sua. Não adianta orar, você precisa sentar e planejar, porque isso não é pela oração, é pela prática, pela disciplina, amém? Participa do Run and Pray. Nossa, esse povo faz umas palavras difíceis aqui, né? Terceira prioridade, é para a gente treinar o inglês, gente, porque vai ter gente que vai precisar falar inglês, amém? Então, a gente está provocando vocês. Terceira prioridade, empresários e empreendedores. Quem é empresário ou empreendedor aqui? Levanta a mão. Busquem materiais e conhecimento de negócios da perspectiva do reino. Vai ler o livro do Dennis Seal, que eu te falei. Lê o livro do John Ecker, que fala sobre as 7 esferas de influência, amém? Estude, busque conhecimento, porque o Espírito Santo vai precisar do seu conhecimento para poder implantar a justiça dele aonde você está atuando. Faz sentido? E quarta prioridade, você vai orar e falar, Senhor, aumenta a minha fome e a minha sede em 2020. Só que eu vou te desafiar. Você vai orar todos os dias essa mesma oração. Senhor, aumenta a minha fome e a minha sede por Ti. Aumenta a minha fome e a minha sede por Ti. E quando chegar no final de 2020, ninguém vai estar te aguentando mais. Porque você vai estar tão conectado com o sobrenatural que as pessoas vão falar, nossa, eu não aguento mais o fulano. Ele está vendo anjo, está vendo não sei o quê. Os demônios estão fugindo dele. Amém? Você quer isso para a sua vida? Fica de pé então comigo.